Som. Estamos ao vivo. Eric tá dando retorno aqui, peraí. Põe o YouTube no mudo, que aí para de dar retorno para você. Lá no alto-falantezinho do YouTube, você muta ele. Som. Eu fechei. Pronto. Se você... Aqui. Faltou a Conseguiu? carrapeta da esquerda aqui. Consegui. Estamos ao vivo, né? Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo. Vamos ver quem está ao vivo também conosco. A Vânia. Oi, Vânia. Boa noite. O Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tatiane. Boa noite. Jennifer, também conhecida como minha filha. Boa noite. Tiago, boa noite. Aí o Tiago está parabenizando a Vânia aí, fez aniversário, acho que no último domingo, né? Parabéns mais uma vez. Então vamos lá, estamos ao vivo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sou o Felipe, aqui desse meu lado, acima de mim aqui a Rejane, e do lado de cá, o Paulo. E nós estaremos aqui aparecendo no estudo de hoje, né? Lembrando que esse estudo, ele é um estudo que é patrocinado pelo Centro Espírita Luz e Verdade, o CEL, localizado na capital do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, na rua Vitor Alves 226. Né? E a gente faz parte do grupo de estudos dos livros da codificação. E o livro que a gente estuda hoje, ou né, ao vivo toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, é o livro A Gênese, de Allan Kardec. Ele é um estudo presencial, mas em função da pandemia, a gente transportou ele para o virtual, e toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, a gente está ao vivo, e esse vídeo fica gravado para que as pessoas, vocês ou outras pessoas possam ver ao decorrer da semana, tá? Convidar todo mundo, né? A gente aparece aqui, mas o estudo é feito por todos nós. Convidar a participação aí, o debate, usar o texto do YouTube para colocar suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões. Hoje, nós vamos estudar o livro A Gênese. O assunto está no capítulo 11, União do princípio espiritual com a matéria e hipótese sobre a origem do corpo humano, itens 10 a 16. Né? A Regiane vai abordar a união do princípio espiritual, né, do 10 ao 14, a gente pausa, troca uma ideia, troca umas impressões, né, algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, depois o Paulo, a hipótese sobre a origem do corpo humano, né, de 14 às 16, depois a gente também dá uma pausa, troca uma ideia, e depois finaliza, né, o nosso encontro como a gente vem fazendo desde o início do ano. Tá? Eu vou passar agora a palavra para a Regiane, que a Regiane vai fazer uma página de preparo, e depois a gente avança para a prece comigo. Boa noite, gente. Do livro Minutos de Sabedoria, número 180. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, é mentiroso. Isso foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas, então, se temos raiva de alguém, isso atinge ao próprio Deus, que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus, que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós.
aqueles que desejarem, né, fechar os olhos, para que a gente se concentre e direcione juntamente nossos pensamentos ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade do dia de hoje, com seus desafios, com suas alegrias. Que possamos rogar aos benfeitores, aos anjos protetores da nossa casa, do Centro Espírita Luz e Verdade, do nosso estudo, os nossos anjos protetores, para que eles protejam, para que eles auxiliem, para que eles vibrem a nosso favor na reunião de hoje, que possamos ser invadidos pela sua vontade, pelo seu bom ânimo, pela sua sabedoria, e que possamos também fazer a nossa parte. Refletir sobre tudo o que é dito, sobre cada palavra, sobre cada entendimento, interiorizando esses conceitos, essas novas ideias, para que, a partir do dia de amanhã, um novo dia, em que Deus nos concede a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente acumula, toda aquela sabedoria, todas aquelas ideias, todo aquele texto, todo aquele vídeo que a gente vem acumulando, a gente ponha em prática. E assim a gente faça dessa oportunidade de estar encarnado uma oportunidade única de evolução, saindo dessa vida muito melhor do que chegamos. Graças a Deus. Bom, em tempo, a Luciane conectou. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Agora a Ciara também, seja bem-vinda. E a Valéria, bem-vinda, Valéria. Obrigado a todos vocês pela companhia. Eu vou passar a palavra para a Rejane, para ela iniciar o estudo da noite. Então vamos lá, né? Para mais um desafio, porque a Gênese, ela é um livro desafiador, né? Essa é uma realidade. A Gênese, ela é um livro que nos tira, né, do nosso conforto psicológico e mental, né? E nos faz exercitar um pouco de tudo aquilo que a gente aprendeu na vida, de tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, de tudo aquilo que a gente ainda não aprendeu e tem que se esforçar um pouquinho para aprender. Mas é isso aí, a gente está aqui para isso, né? Para sair da nossa zona de conforto e exercitar, e crescer, e se melhorar cada vez mais, não só como moralmente falando, né? Mas intelectualmente também. Então, hoje a gente vai falar, que a gente ainda não saiu do capítulo 11, a gente está falando do princípio espiritual, e hoje a gente vai falar da união desse princípio espiritual à matéria. Então, o tópico 10, ele fala o seguinte: tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela. Ele está falando matéria ser objeto do trabalho, porque é o objeto sobre a qual o espírito exerce atividade, né? Para atingir determinado fim. Então, tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como o lenhador que habita a floresta. Tendo a matéria que ser, ao mesmo tempo, objeto e instrumento de trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados e flexíveis, capazes de receber todas as impulsões de sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário
a quem lhe é dado instrumentos menos grosseiros, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obras mais bem cuidadas. Para ser mais exato, tópico 11, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e apropria as suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo. Interessante essa informação, né? O Kardec aqui está afirmando que é o próprio espírito quem modela o seu envoltório e o apropria às novas necessidades, aperfeiçoando-lhe e desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades, numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente, se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Eu vou parar aqui só para poder falar sobre um ponto muito interessante. Mais uma vez, a gente vai citar o livro Evolução em Dois Mundos. Vou pegar para pertinho para vocês verem. Evolução em Dois Mundos, que é de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. No capítulo 5, o André Luiz fala assim: princípios inteligentes rudimentares. Ele está falando aqui, o título é Células e Corpo Espiritual. Aí ele fala assim: princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar. Olha que interessante que o André Luiz está falando, né? Ele está dizendo para a gente, nesse livro, que as células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente que está em estágio mais nobre nos animais superiores. E não esqueçam que nós somos animais, né? Nos animais superiores e nas criaturas humanas. Aqui ele fez aquela divisão. Renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia depois do berço ou depois do túmulo. Formas das células. A coisa mais interessante foi isso. Ele chamou da seguinte forma as células: animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Alguém já viu como funcionam as colmeias? Pois é, eu tenho aqui em casa um meliponicultor mirim, porque como ele ainda não está formado, para mim é mirim, que é o meu filho. As filhas dele são colmeias de abelhas. Aí você fala assim, caramba, mas a abelha tem ferrão, né? É perigoso. Mas as abelhas nacionais, né, as brasileiras, elas não têm ferrão. Às vezes elas têm microferrõezinhos que para a gente não funcionam para nada. Só para atacar outras espécies de abelhas, né? E aqui dá, inclusive, para ver, né? Ele faz uma caixinha de abelhas onde você tira a tampa e você consegue ver elas ali trabalhando à noite. É impressionante. O que o André Luiz está fazendo, ele tá se usando desse comparativo, né? Chamando as células como se elas fossem animaizinhos dentro de uma colmeia organizada, como se aqueles princípios espirituais, que são as células, princípios inteligentes que ele chama, na verdade, né? Ele chama as células de princípios inteligentes a serviço de princípios inteligentes mais organizados, mais adiantados. Como se
o nosso princípio inteligente de ser humano conseguisse dar a elas uma energia, uma vibração para que elas trabalhassem. Tanto é que quem trabalha, por exemplo, na parte de biologia, quando tira uma célula do corpo humano, ela já não tem mais as mesmas características que ela tem no funcionamento do corpo. Ela começa a se desorganizar, ela começa a se duplicar de forma diferente. É por isso que até hoje a gente não conseguiu, por exemplo, fazer clones perfeitos, né? A gente faz clones, às vezes, com deficiências no seu desenvolvimento, ou fica com mais órgãos, ou falta alguns membros, né? Sempre tem alguma dificuldade. Por quê? Porque o André Luiz está trazendo uma informação aqui muito interessante, onde ele fala que, olha, animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Lembra lá atrás, quando eu trouxe um videozinho sobre o desenvolvimento dos fetos? Aquele vídeo é um ótimo exemplo para a gente dizer agora como que isso é importante, né? Lembra que eu demonstrei para vocês que os gametas, eles se uniram e formaram uma única célula que vai se especializar sozinha e se dividir em vários sistemas? Aquela única célula vai se dividir em tecido sanguíneo, tecido nervoso, tecido ósseo, vai se especializar nas células da digestão, nas células da visão, nas células dos neurônios. Cara, são tantas especificações que uma célulazinha consegue dentro do corpo de um ser humano. Por que essa célula sozinha, quando você pinça ela e coloca ela num tubinho de ensaio, por que ela não consegue fazer todas essas divisões e essas especializações? Porque existe uma interação, uma indução desses elementos sensoriais. E quem coordena essa indução é o espírito humano, é o princípio inteligente que já está num grau mais avançado, superior a esses animáculos, né? Que o animáculos infinitesimais que o André Luiz chama, e que coordena toda essa formação, né? Então nós temos no nosso corpo princípios inteligentes de uma forma muito primordial que seguem com uma interação sensorial os comandos que nós, mais evoluídos, damos a eles. Então, continuando lá na Gênese, no ponto 12. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, a porção que lhe aumentam as forças. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados, espíritos a receber espíritos, em todos os tempos os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, encontraram os elementos necessários à sua vida carnal. 13. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. Quer dizer, por mais que aquele espírito ainda esteja ali, comandando toda aquela colmeia de inteligência que se mistura e se une a ele energeticamente, como existe também a questão do princípio vital, que é o que forma a matéria orgânica e inorgânica, quando aquela matéria, aquele princípio vital, ele se extingue, o espírito não mais tem controle sobre aquele material e precisa se retirar dali. Como uma pessoa deixa uma casa velha ou uma roupa velha, né? O espírito, para quem este carente de vida se torna inútil, deixa-o
como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. 14. O corpo, consequentemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entraram na sua construção. Seja ou não corpo do homem, uma criação especial, o que não padece dúvida é que tenha formá-los os mesmos elementos que os dos animais. A animá-lo o mesmo princípio vital, ou, por outra, aquecê-lo o mesmo fogo, como o tem a iluminá-lo a mesma luz, e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É o ponto este que não sofre contestação. A não se considerar, pois, senão a matéria, abstraindo do espírito, o homem nada tem que distinga do animal. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece a distinção entre a habitação e o habitante. Ou numa choupana, ou envergando as vestes de um campônio, um nobre senhor nunca deixa de ser um nobre senhor. O mesmo se dá com um homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual, o seu espírito. E eu estava estudando, quando a gente começa a falar sobre a nossa proximidade, né, com os corpos animais, que o mesmo princípio animal vital que anima os animais também anima os corpos espirituais. Eu estava vendo uma médica veterinária que é especialista em neuroanatomia animal, chamada Ivênia Prada. Ela é do Instituto de Biociências da USP e ela estava falando sobre um especialista sobre a evolução humana, que é o Walter Neves. Quando o Paulo estiver conversando com vocês sobre eles, eu vou falar sobre esse tópico. É muito interessante a gente ver o seguinte: o Kardec, quando a gente vai olhar a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ele não fala sobre a parte animal, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857. Você vai falar sobre isso, Paulo? Eu só fiz a leitura labial do ano, 1857. Mas você quer falar sobre isso? Eu deixo para você. Dá continuidade. É muito interessante que a primeira edição foi em 1857 e só haviam 501 perguntas nessa primeira edição. Não havia a parte no Livro dos Espíritos que falava sobre os animais. Aí, em 1859, quer dizer, 2 anos depois, Charles Darwin vai colocar aí vai divulgar a teoria da geração das espécies, da evolução das espécies, né? Aí, depois disso, em 1860, Kardec coloca a segunda edição e adiciona mais 509 perguntas ao Livro dos Espíritos, falando sobre toda essa questão que envolve os animais, os espíritos, o princípio vital, o princípio animalizado, enfim. Ele vai conseguir, com a teoria da ciência evoluindo, também colocar de forma que não chocasse, né, a população, as teorias dos espíritos também, porque elas bateram exatamente com a ciência. Então, daí ele divulgou isso assim brilhantemente, né? Então, a gente pôde ver as aquisições morais e intelectuais que nós temos e que as células também vão adquirir com o tempo, elas se ligam muito à questão da evolução animal. Mas será que isso quer dizer que a gente veio diretamente do animal?
como é que fica essa questão da evolução, né? Como é que fica essa hipótese da origem do corpo do homem, da onde que ela vem, né? Será que ela existe mesmo? E aí eu acho que entra o Paulo para poder conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas antes o Felipe deve dar algum esclarecimento, dar algum toque. Opa! Estão me escutando bem? Sim. Tá. Eu tive que fazer uma troca aqui que estava muito ruim. Então vamos lá, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, algum comentário. Deixa eu tirar esse banner daqui. Nesse ínterim, né? Nossa amiga Luísa conectou e a Glauce também. Boa noite, muito obrigado pela companhia de vocês também. Por enquanto não temos nenhuma pergunta aqui. É porque se eu não parasse de falar, eu ia avançar no tema do Paulo. Não, na verdade, não vou comentar. Eu gostaria de fazer uma observação. Por favor. Só fala um pouquinho alto, Paulo, que para mim aqui não está saindo. Coloca aqui mais próximo, se você conseguir. Hoje até o Thiago está prestando atenção. Tá todo mundo quietinho, né? Então, tá dando para ouvir agora? Dá sim. Sim, tá. Melhorou bastante. Então, eu gostei muito dessa última observação que a Regiane fez, muito legal. E, assim, Allan Kardec, nas obras dele, ele sempre faziam... São duas coisas que, às vezes, a gente confunde. Uma coisa é mudança de edição, de uma edição para outra, né? Mudanças que vão, vamos dizer assim, não altera tanto o conteúdo, né? Então, da segunda edição do Livro dos Espíritos para a terceira, para a quarta, às vezes ele repetia. Na Gênese, da quarta para a quinta edição, teve algumas mudanças. Kardec suprimiu alguns trechos, assim, para melhorar a obra. Todo autor, todo escritor faz isso, né? Sim. Seja obra científica, né? E outra coisa é o progresso científico. Então, às vezes, a gente confunde. A maior alteração de edição que foi feita foi essa que a Regiane observou. A primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a data simbólica do nascimento da doutrina espírita, é a publicação do primeiro Livro dos Espíritos, que foi aquele com um pouco mais de 500 perguntas, em 1857. E aí, em 1860, ou 62, acho que foi 1860, veio a segunda edição do Livro dos Espíritos, com quase o dobro de questões. E aí, além de alteração de edição, né, mudança, né? Quase o dobro, não, mais que o dobro. Mais que o dobro. Além Foram de 1010. Teve, assim, mais conteúdos. Então, isso ele faz em todas as obras. Agora, algumas obras ele repete, né, as coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a primeira obra ela tinha o seguinte título: A Imitação do Evangelho. Né? Então, uma alteração no título. Aí o que ocorre? Às vezes ele mesmo mudava, às vezes os espíritos que assessoravam a codificação orientava ele, né, na melhor edição. Agora, outra coisa é mudança científica. O que é mudança de progresso científico? O lado do espiritismo, porque a gente está acostumado com o espiritismo religião, né? Mas Kardec ele vislumbrava muito essa perspectiva científica, né? Ele criou uma teoria científica da alma. Essa é a verdade. A doutrina espírita ela pode ser vista por esse ângulo científico também, porque ela tem um objeto de estudo, ela tem uma metodologia própria e ela tem uma teoria que dá respostas para esse objeto de estudo, que é o espírito, a sua origem, destino e natureza. E essa ciência ela está exposta nessas obras e na continuidade com outros espíritos, né? Aí, o que ocorre? Há avanços, né? Por exemplo, essa obra que a gente estuda esse ano, que é a Gênese, ela tem um aprofundamento das primeiras questões do Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, ele começou algumas questões, e lá no capítulo do Reino também, na segunda parte, e aqui ele está aprofundando tudo, né? Então, assim, a questão de princípio vital não está sendo vista pela primeira vez na Gênese.
lá no Livro dos Espíritos já tinha questões, mas onde que ele vai complementar aqui, né? Então, muitas vezes, como a Gênesis foi a última obra publicada por Kardec, pelo menos em Kardec, as posições que estão aqui é o último posicionamento dele, né? Se ele vivesse mais 5 anos, talvez continuasse as pesquisas. Então, esse foi só um ponto, eu acho que foi muito bem lembrado pela Regiane. Outra coisa que eu gostaria de comentar, mas fica o convite para vocês também, aí a gente tem tempo hoje, porque o estudo dá essa liberdade, né? São pequenos itens, fica à vontade aí para comentários, dúvidas. É o seguinte também, ainda vislumbrando o espiritismo enquanto ciência, vamos focar, a gente sabe do tríplice aspecto, né? Mas enquanto ciência, uma característica das ciências também é nem sempre ter unanimidade de pensamentos. Por exemplo, na história, existem historiadores que, ao abordar algum fato histórico, ele utiliza diferentes teorias. Tem historiadores que vão usar teorias marxistas, tem historiadores que vão usar a metodologia da Escola de Paris, né? Então, assim, da microhistória. E aí tem diferentes interpretações para um fato histórico, né? Um historiador interpreta a ditadura ou o regime militar que houve no Brasil, um vai interpretar de um jeito, outro interpreta de outro jeito, mas é tudo abordagens científicas. Assim como na biologia, em outras ciências, tem algumas diferenças, tem diversas escolas. Isso é comum na ciência também. Mas essas diferentes escolas estão dentro de abordagens científicas, não são achismo, não são teorias anticientíficas, né? Então é muito natural. É claro que há um consenso, né, assumido por todos, senão essa ciência ela sofreria de consistência, né, de coesão. Mas toda ciência ela tem correntes diferentes, né? Porque as pessoas podem pesquisar por ângulos diferentes. Com o espiritismo, às vezes ocorre isso também, né? E aí eu dei essa volta toda para, assim, às vezes eu sou meio um pouco teimoso, e aí eu assumo, é uma coisa minha, né? Minha, que eu assumo aqui. Por exemplo, eu sou mais resistente, né, com essas questões do princípio vital no mundo espiritual, né? Eu procuro separar mais as coisas, mas é algo meu, né? Também não sou dono da verdade, sou um estudante do espiritismo, ainda estou estudando, sou facilitador aqui, eu estou longe de saber tudo, e a gente vai sempre aprendendo, a gente vai modificando opiniões. Nossa, eu pensava de um jeito, mas eu li, modifiquei, né? Mas assim, eu tenho essa questão também. Eu estou tentando lembrar outras coisas assim do espiritismo que divide opiniões. Eu sei que tem algumas coisas, mas agora eu não estou lembrando aqui. Bom, já vi que tem comentário aí, vou deixar com o Felipe, que é o moderador, aí para agitar, daqui a pouco eu falo. Ô, Paulo, quando você estava falando de linha de pensamento, de historiadores, e aí o Tiago colocou que cada historiador é movido por certa premissa e que o mesmo quer comprovar. Foi uma afirmativa, né? Você quer comentar sobre isso? Os historiadores usam fontes, né? Fontes que são os materiais que eles vão usar para pesquisas. Pode ser da arqueologia, por exemplo, ajuda muito o trabalho de historiador. Só para dar um exemplo aqui, né? Então, achados arqueológicos, fontes documentais, é um material concreto. Só que, além dessas fontes, desse material concreto, ele vai fazer uso de um paradigma, de uma teoria, vamos dizer assim, né? Com a qual ele vai, junto com as fontes, elaborar a interpretação sobre determinado fato histórico. Não sei se deu para... Aqui não é o objetivo da falar de história, só quis dar um exemplo com algumas ciências, né? Por exemplo, assim, o espiritismo. Vou dar... Existe desde a época de Kardec, junto com Kardec, ao mesmo tempo da elaboração da codificação, você tinha a escola estadunidense, a escola americana, que lá era chamada de espiritualismo moderno. Eles investigavam fenômenos espíritas também, só que com a escola deles, né? E Kardec vai falar, a escola americana, elas tende a rejeitar
a reencarnação. Os países de língua inglesa, né, anglo-saxões, na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, eles tinham mais resistência a aceitar a reencarnação. Isso Kardec vai falar, né? Vou dar um outro exemplo também. Surgiu depois da codificação outras propostas científicas, a metapsíquica, elaborada por Charles Richer, e depois, já no século XX, a parapsicologia, né? São outros modelos de estudar fenômenos espirituais. A parapsicologia se baseia muito mais naquele positivismo, na ideia da metodologia, baseado no mecanicismo newtoniano. Era diferente da proposta de Kardec. Kardec elaborou o espiritismo de que modo? Através da mediunidade, usando o laboratório da mediunidade, do médium e das comunicações inteligentes. Kardec não elaborou usando a metapsíquica ou um modelo que seria da parapsicologia. Isso são exemplos, são escolas diferentes, né? Só tem um detalhe, a parapsicologia não conseguiu formar uma teoria, talvez nem a escola americana, só mesmo Kardec. Então, talvez Kardec, pela sua genialidade e por estar assessorado pelo Espírito da Verdade, conseguiu formar uma teoria que a gente tem nessas obras básicas. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Antes de entregar para você novamente, aproveita para beber um pouquinho d'água aí, para refrescar as cordas vocais. Eu vou me permitir só fazer um resumo do que eu entendi da explicação da Rejane. Aí a gente faz um resuminho e já te entrego para você, como os temas estão muito conectados, né? E a gente tem um pouquinho de tempo também, então acho que mal não vai fazer. Então, em resumo, o que a Rejane colocou e o que ficou, que no meu entendimento, né? Nesse ponto, nesse capítulo, ou melhor, nesse subcapítulo, união do princípio espiritual com a matéria, ficaram algumas lições importantes que, assim, não é nenhuma novidade. Né? A gente que já veio de 4 livros anteriores, não é muita novidade, mas ele deixa de forma muito clara, explícita nesses itens. Ele diz que nesse subcapítulo ele fala em um momento de envoltório e depois ele fala de corpo. Então ele dá esse sentido nesse subcapítulo de que o corpo é o envoltório, né? Então o corpo, e depois ele diz, esse envoltório ou esse corpo, ele é um objeto e um instrumento do espírito, né? É um objeto no sentido de ser tangível através desse objeto, né? De se materializar, de ter uma forma, de se ter uma matéria para o espírito, e instrumento no sentido de ele utilizará como uma ferramenta para o seu viver, né? E ele diz que esse tipo de matéria, a do corpo, esse envoltório, é uma matéria organizada, não é qualquer matéria. É uma matéria organizada, flexível para manifestar o espírito. Ele coloca essa parte que eu achei muito legal, né? E que é adequado às aptidões conquistadas pelo espírito, né? Então, a gente veste um corpo organizado, flexível e que tem o necessário para a gente colocar as nossas aptidões. E depois ele diz assim, para ser mais exato, o espírito modela o seu corpo de acordo com a sua inteligência e suas necessidades, né? Ele não está dizendo que eu, espírito do Felipe, modelei o meu corpo. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele diz, em linhas gerais, os espíritos modelam esse envoltório. Se é alguém que assessora, se é alguém que faz para mim, não é isso, nem esse ponto que ele quis dizer. Ele quis dizer que o espírito modela os corpos, né? Depois ele avança para dizer o quê? Que um novo espírito nasce, tem por adiantar-se, possuindo inicialmente faculdades rudimentares. Então ele diz que quando um novo espírito nasce, né, e ele tem
como missão, como meta, como direcionador, o adiantamento, só que no início ele é rudimentar. E esse envoltório e esse corpo é compatível com essa aptidão, com essa característica, com essa fase embrionária que é desse espírito, né? Ele chama de espírito da infância, né? Ao se melhorar, ele coloca esse ponto, ao se melhorar, abandona e toma o outro corpo. E depois ele vai assim, e esse corpo que a gente toma por empréstimo sofre as vicissitudes da matéria. Bom, aqui na Terra a gente conhece muito bem, né? As vicissitudes, ou seja, as intempéries que a matéria, que atinge a matéria. O meu pai tem uma frase interessante, ele fala assim, tudo que bate chuva e bate sol tem validade. Né? Eu lembrei dessa frase que ele coloca para dizer que essas são as vicissitudes, que depois de um tempo desorganiza e se decompõe, o princípio vital sem campo de atuação se extingue e o corpo morre, palavras dele. Né? E o espírito abandona o corpo sem vida. Né? E para concluir, já para passar para o Paulo, ele diz, em resumo, o corpo é um envoltório para receber espíritos, formado pelos mesmos elementos dos corpos animais, a gente viu isso nas aulas anteriores. Né? O princípio vital anima os dois corpos, tanto do animal quanto do humano, né? E o espírito, o ser espiritual, faz do homem um ser à parte, porque ele quer desenvolver a ideia de que não é o corpo que faz do ser humano um ser especial, né? É essa junção do corpo com o espírito. São esses comentários. Tem uma pergunta aqui, né? Deixa eu puxar aqui. A Valéria diz assim, através do corpo, o espírito consegue se manifestar, consegue atuar sobre a matéria. Se o espírito não atuasse sobre a matéria, ele não teria como progredir. Oi, Paulo, quer falar? Vou dar esse comentário dela. Nesse capítulo a gente está trabalhando aos pouquinhos. Na semana que vem, talvez, a gente possa responder até melhor. Não foi uma pergunta, né? Foi um comentário dela, mas esse comentário tem a ver até com o tema da próxima semana, que é a encarnação dos espíritos. Mas, assim, já adiantando, né? Esse processo de encarnar em mundos materiais é essencial nessa etapa da evolução dos espíritos. Né? É essencial essa experiência na matéria. Todos os espíritos têm que passar por essa experiência, até adquirir um grau em que não tem mais nada para aprender na Terra, né? Aí ele vai para um outro mundo mais adiantado e segue as suas encarnações até atingir o estágio que a gente chama na escala espírita de espírito puro, aquele que não precisa mais obrigatoriamente encarnar em mundos materiais para evoluir. Ele continua progredindo de uma outra ordem, né? Agora, sim, isso é importante lembrar que no intervalo entre encarnações no mundo dos materiais, o espírito ele progride na erraticidade, né? Ele vai aprendendo, ele utiliza a experiência que ele teve na Terra para avaliar onde errou, né? O que ele precisa aprender mais, observando. Por exemplo, a gente está fazendo esse estudo aqui. Quando é presencial, né, principalmente, a gente fala, os espíritos também vêm assistir, vêm aprender. Né? Os espíritos eles aprendem no mundo espiritual e aqui com a gente. Então, na erraticidade, eles progridem também. Só que aí é a diferença, né, da experiência carnal de uma experiência na erraticidade. Na matéria, se a gente não se alimentar, a gente passa fome e morre. Então, a gente é obrigado a trabalhar para sobreviver. Somos obrigados a entrar em contato. Sofremos as paixões, né, pelas relações sociais. Então, tudo isso são experiências intrínsecas do mundo material. É claro que essas coisas são carregadas para o plano espiritual, principalmente
para nós, né, vamos dizer assim, eu me incluo também, espíritos que estão ainda próximos à matéria, às más paixões. Então, carregamos essas más paixões, essas sensações para o mundo espiritual também, mas são essencialmente do mundo material. Então, por isso é uma experiência necessária. Só que a gente progride na erraticidade também, não vamos esquecer disso. Por favor, Posso Regiane. falar, Felipe? É muito bom que você falou, Paulo. É muito interessante a gente pensar nisso, porque o que acontece? Às vezes a gente fica assim, depois, na hora que a gente desencarnar, a gente já tá ótimo, né? Não, desencarnou, virou espírito evoluído. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque às vezes, e a gente tem essa obrigação de voltar à carne, porque foi como o Paulo falou, e o Felipe também, que ele falou, o que são essas vicissitudes? É dor, é fome, é cansaço, né? É animação e não ter como dar vazão a essa animação, porque não tem dinheiro para viajar, não tem amigos, ou não tem como chegar até eles. Todas essas vicissitudes, essas dificuldades que a carne traz, né? Como o Paulo falou aí, eu tô com fome, não tenho dinheiro, eu vou ter que providenciar isso, né? Mas de que forma? Aí entra a moral em jogo, eu vou roubar, ou eu vou pedir, ou eu vou atrás de um emprego, né? E aí a gente passa pelas atribulações e pelas percepções morais, né? O burilamento do sentimento. E mais legal ainda, aí você fala assim, mas então a gente poderia então evoluir só no espírito, né, Paulo? Mas é porque quando você está na escola que o professor está te dando aula, você fica assim, caramba, já sei tudo. Se me perguntar, eu sei tudo. Aí o professor faz a prova, você tira 2, 3. Aí você fala assim, nossa, eu achei que eu tinha sabido tudo, mas eu não sei, não sabia direito, né? Eu nessa vida. Saí do curso de direito, nossa, achando que eu sabia advogar. Quando eu sentei naquela cadeira de advogado para poder advogar, Jesus, parecia que eu não sabia nada, porque tudo que aparecia era só tapa na cara, só tapa na cara. Quer dizer, as coisas na teoria, que é mais ou menos o que o Paulo falou, né? Os espíritos estão lá com a gente. Eles estão aprendendo, mas na hora de exercitar é que o bicho pega, né? Na hora que a gente está na carne, na hora que a gente está passando dor, fome, frio, amor, ódio, né? Aí é que o negócio flui para que a gente exercite aquilo que a gente aprendeu nesse tempo. Então é necessário, sim. Nós aprendemos lá, sim, mas não poderemos ficar só lá, porque senão era molezinha, era só assistir a aula, né? E complementando vocês dois, tanto é mais ou menos nesse caminho, né, que na erraticidade também tem matéria, né? Então, enquanto a gente está na erraticidade, com o nosso perispírito compatível com o planeta que a gente também tem uma interação com a matéria, não tão densa, concreta, tão dolorosa ou tão alegre, né? Que a gente vive aqui por causa dos sentidos que a gente tem, mas na erraticidade a gente ainda tem também um tipo de matéria e, obviamente, o que o Paulo falou, aprendizado, né? Certos tipos de aprendizado, outros vai no corpo mais denso, vai no corpo mais sutil, e a matéria ali servindo ao espírito humano na sua escada, né, de evolução. Acho que sem mais, por um momento, né? Vou passar para o Paulo fazer hipótese sobre a origem do corpo humano. Por favor, Paulo, a palavra é sua. Só pegando a última deixa, né? Lembrando que o nosso estudo aqui é continuado. Sobre a matéria do mundo espiritual, a gente vai estudar até mais para frente, vai ter o capítulo dos fluidos. É o capítulo 11, que está lá na segunda parte da Gênese. Né? Os fluidos, Kardec vai abordar os fluidos espirituais. É a matéria do mundo espiritual, matéria, né? Como o Felipe falou, matéria, mas isso aí a gente vai estudar mais para frente também. Vamos lá. Dando no subcapítulo aqui, né? A hipótese sobre a origem dos corpos humanos. O que ocorre? Resumindo no item 15, e aí todo esse estudo que foi feito anterior, né? Que
comentado pela Rejane, que a gente vem comentando desde semana passada, no início do capítulo, e de capítulos anteriores. A gente estudou a evolução orgânica, né, das espécies, que na época da primeira publicação do Livro dos Espíritos, foi quase concomitante ali, porque já se falava da evolução, aí teve a publicação da origem da evolução das espécies, de Charles Darwin, 3 anos antes do Livro do Espírito, em 1854. A Gênese já é de 1868. Então, assim, o que ocorre? Foi, na verdade, assim, quase um pouco mais de 10 anos, e aí essas ideias já estavam já mais maduras, né, no meio científico. Kardec observador, né, do cenário, como oculto, como ele era, né? Então ele usava ainda as hipóteses, né, como ele vai comentar aqui, ó, no segundo parágrafo do item 15, que fique bem entendido que aqui se trata apenas de uma hipótese. Por que ele fala isso, né? Ainda não estava totalmente certo essas questões de como as espécies evoluíam uma das outras, né? Então ele vai colocar algumas hipóteses. Ó, como já foi falado no capítulo anterior, o espírito, nas suas primeiras encarnações, simples e ignorante, ele pode encarnar em algumas espécies de macaco, né? Como ele vai falar aqui, de alguns primatas. Isso é uma hipótese. O que é hipótese? Suposição, ainda não totalmente comprovado, mas uma tentativa de explicação científica, né, razoável, racional. Então, Kardec usou essa hipótese. Poderia, por quê? Algumas espécies de primatas, já que se o espírito ele é tão cru nas suas primeiras encarnações, simples e ignorante, né, é razoável que algumas espécies de primatas, né, de macacos, pudessem servir, né, de corpos para a encarnação desse espírito nas suas primeiras idades. Aí, uma observação aqui, quando fala simples e ignorante, está falando nessa fase, né, que a gente fala de fase nominal, a fase das encarnações do espírito, né, que ele vai desenvolver o senso moral, o livre-arbítrio. Tudo bem? Aquela fase do princípio inteligente nos animais vai ser comentado mais à frente no item 23. E também, assim, Kardec não fechou em sua época. É claro que vai ter continuidade com alguns autores, mas aí dependeria também do controle universal do ensino dos espíritos. Então, de qualquer forma, a gente ainda não pode colocar como um princípio firmado da doutrina. Para ser princípio, tem que passar pelo controle universal. Vários espíritos comentando isso ao mesmo tempo, né? Tem que ter um volume maior. Me parece que ainda não foi feita essa análise. Então, temos estudos individuais, tanto de encarnados quanto desencarnados. Mas, assim, Kardec também era favorável a essa questão de continuidade, né? Que na fase dos animais, né, dos reinos animais, esse princípio inteligente ele está na fase de incubação, na fase em que ele está se individualizando até adquirir a condição de encarnar nas espécies, né, nas espécies apropriadas, no caso dos hominídeos. Está dando para entender até aí essa introdução que eu fiz? Então, qualquer dúvida podem colocar nos comentários aí. Então, Kardec ele usou essa hipótese. Por quê? Ele não tinha o conhecimento como a gente tem hoje da árvore filogenética, de como que a espécie Homo sapiens evoluiu aí, né? Aí eu vou pedir ao Felipe se pode compartilhar o link que eu vou mostrar para vocês. Aquele primeiro link, Felipe, é o que fala da escala linear. Se puder subir um pouquinho, por favor. É só a foto que eu ia mostrar. Não, essa aí é onde eu vou querer chegar, mas tem aquela fase, a escala linear. Isso, essa figura, como vocês estão observando aí, ela é muito comum, né? E até hoje ainda as pessoas confundem, né? Fazem a confusão. Que aí é comum algumas pessoas falar, o homem evoluiu diretamente
do macaco, das espécies que a gente conhece hoje, o chimpanzé, né, o orangotango, né, desses grandes primatas. Na verdade, não é simples assim. Essa imagem aí, ela foi muito influenciada porque no século XIX tinha já essa questão da teoria da evolução e tinha muita forte a ideia do progresso, né? Então tudo tinha aquela visão linear, evoluindo do mais simples ao mais complexo. E se imaginava que as espécies evoluíam, né, dos mais simples aos mais complexos. Então imaginava, né, tinha os macacos, né? Então vai estar evoluindo dos hominídeos até chegar na espécie que a gente conhece hoje como Homo sapiens. Não é exata pela comunidade científica essa imagem. Então a gente pode riscar ela, né? Tem até meme em relação a isso aí, mas assim não traduz a visão atual da ciência. A visão que a gente chama de árvore filogenética, ela é mais complexa. Então Kardec, ele mais ou menos usou essa ideia aí, né, para afirmar que os espíritos, eles, como ainda não estava desenvolvida a teoria da evolução, então ele imaginou algumas espécies, né, de primatas poderia ser usada para a encarnação. Só que como ele vai observar, é uma hipótese, então a gente pode descartar com o progresso científico, porque a gente vai ver que a coisa é mais complexa, né? Tem ramificações aí. E aí, só aproveitando, se puder compartilhar o outro link, Felipe, por favor, que eu vou mostrar, né, todos vocês têm acesso, né? Tem revista aí científica, vídeos que tem essas informações, só para mostrar mais ou menos assim a árvore filogenética. Só subir um pouquinho, por favor. Eu vou mostrar para vocês só a ramificação. Aí tá vendo, tem essas questões também, é interessante mostrar essa tabelinha aí, ó. Lembra quando a gente falou, né, da taxonomia, das classificações dos seres vivos, e também ali aquela pirâmide, né, onde a gente tem um reino, onde tem o maior grupo de seres vivos, aí vai diminuindo, né? A gente tem um filo, subfilo, classe, ordem. Então nós estamos classificados dentro disso aí tudo, ó, primatas, onde temos nós e outras espécies de macacos. Os hominídeos, aí já diminui. A gente tem as outras espécies de hominídeos que já foram... hoje em dia só tem do Homo sapiens, a espécie do Homo sapiens. Outros já, obviamente, não existem mais. O gênero Homo, a espécie Homo sapiens, né? Tem os detalhes aí que eu não vou me aprofundar, até por questões também de... Eu não sou muito da área biológica, né? Só subir um pouquinho, Felipe, por favor. Eu quero chegar naquela árvore filogenética. Aí, essa foto aí também é interessante, né? Umas teorias, né, atualmente diz que a espécie humana ela surgiu na África, no continente africano, e daí migrou para outros continentes, né? Justamente no continente africano, onde tem os grandes primatas. E aí, por que não está, né, o corpo inteiro? O corpo inteiro geralmente são construções de computação gráfica que se fazem através do estudo desses fósseis. Na verdade, o cientista ele encontra esses restos, né, esses fósseis na natureza. Então, muitos começaram a ser encontrados ali na segunda metade do século XIX, e aí vai se construindo, né, através dos estudos, né, da paleontologia, da biologia, eles conseguem reconstruir todo o esqueleto. Então, não sei se vai facilitar, está um pouquinho pequeno, assim, mas o primeiro crânio, aí tem uma outra, que não é nem de repente da mesma família, né, o mesmo grupo lá, o Australopithecus. Está vendo só como a coisa não é linear, é complexa, né? Lembrando que a gente vai ter um elo comum, né? O que se diz hoje na teoria científica, há um elo comum, e desse elo comum perdido, que não foi encontrado ainda o fóssil, se ramificou. O que a gente tem hoje, os primatas, né? Os macacos, o orangotango, o chimpanzé, gorila e os outros mais. E os outros, né? Aí tem o Australopithecus,
Esses que não existem mais, mas existiam em determinado momento no nosso planeta. Então vem para outras ramificações. Depois vocês podem jogar no Google, né? Aí vai ter lá de como mais ou menos era. Então, assim, são formas, né, animais mesmo, né? Até que a gente vai ter ali entrando no nosso gênero, o Homo. Aí já mais parecido com o humano, que é, né, a nossa espécie atual, biológica. E até os Neandertais, né, o homem de Neandertal, que é bem próximo ao Homo sapiens, né? Viveu algo em torno de 100 mil anos, se eu não estou enganado, né? Foram encontrados fósseis na região hoje da Europa. Então, e aí tem a espécie nossa, o Homo sapiens. É claro que isso pode estar sempre sendo atualizado de acordo com novas descobertas, né? Nada está fechado. Mas é mais ou menos essa ideia aí que a gente tem hoje. Então, a gente chama isso de árvore filogenética. É o que eu quero que vocês... Claro, alguns de vocês já estão nessa área, já estudaram no ensino médio, né? Já sabem disso, né? Mas esquece aquela visão linear da evolução direta do macaco. Mas houve um elo comum e dali se ramificou para outras espécies que nem existem mais e até chegar na nossa espécie, né? Então, a coisa é só um pouco mais complexa, esse ramo aí. Mas ainda é a mesma ideia, né? A evolução biológica de espécies animais, até chegar na espécie Homo sapiens, que é apropriada para a encarnação desse espírito simples e ignorante, que se individualizou lá nas suas experiências em reinos anteriores, ou na Terra, ou em outro mundo desse espaço, né? Até conseguir a condição de encarnar na espécie de Homo sapiens. Né? E aí a gente tem a história que a gente já conhece, né? Da evolução, né? Paleolítico, neolítico, até chegar nas sociedades primitivas, até chegar no estágio que a gente se encontra atualmente. Aí pode até, né, cancelar o compartilhamento. Muito obrigado, Felipe, por compartilhar. E dando um prosseguimento aqui no item 16, lendo para vocês, o item 16. Admitindo essa hipótese, que hipótese? Aquela lá, porque era o que Kardec poderia supor naquela época, né? Da encarnação em algumas espécies mais rústicas, né? Que seria de alguns primatas. Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência pelo efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, ou seja, do espírito, o envoltório se modificou, embelezou-se nos detalhes, conservando em tudo a forma geral do conjunto. Tem a ver com o item que a Rejane comentou, né? De como o espírito ele participa desse processo da evolução. Perceba, isso é uma inovação que o espiritismo traz para a ciência. A ciência vai chegar nessa concepção um dia, pelo seu progresso natural. Hoje em dia, ela se baseia ainda no paradigma, né, materialista, né, não considera o papel desse princípio inteligente. É uma inovação que a doutrina espírita traz. Né? No progresso científico, isso vai chegar um dia. Dando prosseguimento no texto. Os corpos melhorados em se procriando reproduziram-se nas mesmas condições como ocorre com árvores enxertadas. Deram nascimento a uma nova espécie que, pouco a pouco, distanciou-se do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. O espírito macaco, aqui se a gente for traduzir para o conhecimento que a gente tem hoje, é onde Kardec coloca do espírito macaco, que ele estava usando o conhecimento da época, a gente pode imaginar aquelas ramificações, os gêneros anteriores ao Homo sapiens, tá? É perfeitamente cabível, racional a gente imaginar isso, né? E aí, dando prosseguimento, o espírito macaco, que não se exterminou, continuou a procriar corpos de macaco para seu uso, como o fruto da planta brava reproduz planta brava, e o espírito humano procriou corpos de homens, variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. A linhagem se bifurcou, ela produziu um descendente e esse descendente se tornou linhagem. Perceba como, pela genialidade, né, Kardec ele chega, né, a intuir aquilo que seria o conhecimento posterior da ciência. No último parágrafo, como não há transição brusca na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra
devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior, e sem dúvida não muito mais pela inteligência, né? Ele vai comentar aqui, ainda em nossos dias, há selvagens que, pelo comprimento dos braços e pés e a conformação da cabeça, de tal modo o comportamento do macaco que falta-lhe apenas os serem peludos para completar a semelhança. É um texto a gente lê aqui e assusta, né? Eu estava comentando isso com a Rejane antes da gente entrar com vocês, né? Kardec está fazendo observações das diferenças aqui. Vários contextos a gente tem que colocar nessas questões. O conhecimento ele se baseava no que chegava para ele, através do que exploradores, né, conhecia essas etnias, né, nos outros continentes, né, no continente africano, aqui na América, né. Então chegava esse relato e pelos esses exploradores, como ainda era muito forte o eurocentrismo, né, aquela visão da superioridade da etnia branca, então chegava ainda deturpado, né, estereotipado. Então é o que ele tinha informações, né? Então ele vai estabelecer aqui diferenças, mas sem entrar em diferenças de ordem moral, né? O que a gente entende basicamente como racismo hoje em dia? É quando através de supostas diferenças tenta-se imaginar diferenças de direito, né? Foi isso que aconteceu ao longo da nossa história contemporânea, como a gente tinha nos Estados Unidos, no século XX, no Apartheid, lá na África do Sul. Estabelece diferenças de direito. Isso aí é pernicioso demais, é imoral, né? Em nenhum momento há essa diferença de direito. Kardec ele está fazendo assim uma observação de ordem científica, observações que chegava para ele, então vai denotar a diferença. Que de fato havia muitas diferenças. Se a gente comparar a Europa no século XIX, o avanço tecnológico, não vou nem entrar em detalhe, né, que o avanço se deu através da exploração de outros povos, mas o fato concreto, era a sociedade mais avançada tecnologicamente, no avanço científico. Então, a gente dá para olhar, assim, se a gente estabelecer, tinha de fato etnias bastante, de modo de vida bastante primitivo, né? Peculiar, mas primitivo. Então, se tecia essas observações, né? Mas não são observações de ordem moral, são observações de ordem científica, né? Simples e pura assim. É claro que hoje em dia a gente atualiza esse tipo de visão, né? A gente sabe, por exemplo, como a gente comentou aqui, quando a gente abordou a questão da evolução das espécies, hoje em dia a evolução, a observação taxonômica não se dá pela observação exterior, mas pelo estudo intrínseco, né, do DNA. E aí, se a gente olhar na espécie humana, não tem mais sentido falar em raças, né? Porque não há diferença, né? A espécie é única, a espécie humana. Tem diferenças fenotípicas, né? Que se dá através de climas diferentes, né? Então, populações humanas que moram em continentes onde há um calor que chega a 50 graus, ali a pele dela vai ser mais escura, que é apropriado para aquele ambiente. Assim como se a gente for lá no Polo Norte, geralmente as pessoas são mais gordinhas, né? Tem lá a gordura, né, do tecido adiposo, que ajuda a elas a se conservarem do frio. Então, em cada ambiente da Terra, o organismo ele se adapta de acordo com o clima, costumes, né, alimentação e por aí vai. São essas diferenças que a gente tem. Não tem diferença, não tem mais sentido hoje falar de raças, e então a gente atualiza esse tipo de visão, né? Lembrando que Kardec, lá no início do livro, falava que havia coisas que eram hipóteses, que na medida que a ciência comprovasse que isso estivesse errado, o espiritismo acompanhar a ciência. Então a gente sempre fica alerta quanto isso. É só. Muito bom, Paulo. Muito obrigado. E o Tiago, ele colocou aqui, agora há pouco, né, que você estava falando, ele colocou assim,
E ainda temos tal racismo de forma indireta, institucionalizada, que devemos continuar combatendo, inclusive preconceitos contra outros grupos. Ele conclui assim: sempre bom ressaltar. Eu acho que a doutrina espírita ele é um dos instrumentos mais eficientes para o combate a qualquer tipo de preconceito. Não só o racismo, né? Entendeu? Qualquer tipo, né? Preconceito de gênero, de sexualidade, de etnia, porque ele vai mostrar que a reencarnação, poderemos reencarnar em qualquer condição, pobre, rico, negro, branco, né? A gente não sabe os problemas que a gente carrega, né? Se a gente pode estar numa situação da qual algumas pessoas hoje condenam. Então, assim, pela reencarnação, ela cai por terra qualquer tipo de preconceito, né? Então, acho que a filosofia espírita ela é um instrumento poderoso em relação a isso. A Regiane disse que gostaria de comentar na minha fala, também fica à vontade aí, tá? Para me complementar, você também. Não, mas pode mostrar os outros comentários, Felipe. Depois dos comentários eu comento. Tá. Só complementando o que o Paulo disse, o que Kardec disse lá no início do subcapítulo da Rejane, ele diz que a matéria ela é objeto e instrumento. Ela não é o ser, né? Então, a cor que a matéria tem, a forma que ela tem, né? Também seria uma forma de colocar por terra, ou no caso a gente está falando sobre o racismo, né? E o Tiago conclui aqui: mas temos que ficar sempre vigilantes, pois existe muito conservadorismo excessivo que acaba distorcendo a própria doutrina. Por favor. Até gostaria de comentar em relação a isso, né? Eu não vejo nenhum problema em lidar com isso, porque eu me baseio muito no que a doutrina espírita diz, né? E ao estudar a doutrina, eu não vejo nenhum vínculo a nenhum tipo de ideologia específica ou de prejuízo terreno. Então, na minha abordagem quanto facilitador de estudo, eu fico muito à vontade, né? Eu abordo diversas coisas, qualquer assuntos polêmicos que forem colocar. Ah, vamos falar de aborto, né? Ah, vamos falar de clonagem humana, qualquer assunto. O espiritismo ele me dá essa liberdade, então eu não me vejo preso a isso. Eu não vejo o sentido de polemizar, de arrastar a doutrina para um determinado ramo, ou à direita ou à esquerda. No meu trabalho, quanto facilitador, eu tenho um compromisso em explicar a doutrina. Aí o gosto de cada um, se cada um quer puxar para um lado ou para o outro, vai na livre-arbítrio de cada um, né? Ele conclui aqui dizendo: digo isso por experiência própria, que já vivi nesses últimos anos como homossexual, por isso acho importante vigiarmos sempre para não segregarmos sem perceber. E ele conclui: claro que não estou falando de vocês. Vocês estão à frente do nosso tempo. Aí ele conclui aqui: peraí que está chegando depois para mim. Mas já me deparei com visões quase inquisitivas. Eu falo muito, eu vou passar que eu sei que vocês estão coçando para comentar também. O Kardec, o Divaldo diz assim, comentando sobre essas coisas que acontecem em mundos de provas e expiações, ele diz: são fenômenos humanos. Por favor, Regiane. Não, o Paulo quer falar. Não, Paulo. Tipo assim, doutrina espírita, como eu falei assim, tríplice aspecto, religião, comunhão de pensamentos, a ciência e filosofia. Onde que está essa ciência e a filosofia? Você tem nas obras básicas os princípios fundamentais dessa ciência. E aí ela se expande em outras elucubrações. Aonde que eu quero chegar? Tiago, doutrina espírita, ela está nos livros. Movimento espírita é obra humana. Então, assim, nunca se deixa assim, ter uma percepção da doutrina pela conduta de fulano ou ciclano, tá? Inclusive, a FEB, instituições, etc. e tal, são instituições,
são organizações humanas. Inclusive aqui, a gente fala em nome do Selve, do Luz e Verdade, né? Tanto que eu tenho as minhas limitações. Eu não posso chegar aqui e colocar tudo que eu penso. Estou representando Luz e Verdade, que é vinculado ao CERJ, que é vinculado à FEB, né? Aqui eu, Paulo, tenho as minhas opiniões individuais, né? Então, assim, instituições a gente respeita onde a gente está trabalhando, mas, assim, a doutrina espírita é o ensinamento, né? São os princípios, que está sempre progredindo. Movimentos, só para a gente não... Senão a gente acaba não parando em lugar nenhum, né? Ah, não, vou sair, vou desanimar da doutrina, vou para outro canto. Se a gente se basear nisso, o ser humano ele é imperfeito, né? Então, vai lá, pega o que é bom e vai, né? E deixa o que é ruim, né? É isso mesmo. Por favor, Regiane. Então, eu vou botar aqui. O Tiago falou assim, ó, muito bem colocado, Regiane, como é puxado aqui na prática, o papel outro exige muito esforço e resiliência, né? Né? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu sou egressa de juventude espírita, né? A gente, na Comerge tudo é lindo, todo mundo se ama, você aprende o que é amor fraternal, né? Lá todo mundo canta, dança abraçado, né? Todo mundo na maior paz, aí você aprende, olha, amar o próximo, tá? Aí você com 15 anos chega numa festinha e fala assim, nossa, que próximo é aquele ali, hein? Vou começar a amar ele. Aí você chega lá, o próximo não te ama. Aí o que o próximo faz com você? Te humilha, te machuca. Aí o que você faz? Aí você pergunta assim, agora que aquele próximo ali não me ama, que tá me fazendo mal, o que eu faço? E isso é uma coisa que vai dar trabalho, principalmente para a criança, para o jovem, que acha que todo mundo está pensando igual a ele, né? Que está todo mundo na mesma vibe do aprendizado, mas às vezes os outros próximos não estão, né? E aí você fala, e agora? E aí é que fica puxado, porque quando você aprende, eu me sinto na vida real assim, igual o Chaves. Tem um episódio do Chaves que eu choro de rir. O professor Girafales pergunta assim: Chaves, eu tenho 2 laranjas. Eu dei uma pro Kiko. Com quantas eu fiquei? Aí o Chaves faz assim: eu sabia essa com maçãs. Quer dizer, quando você aprende na prática, quando você aprende lá na faculdade, você aprende um modelo de comportamento, né? Olha, em determinado caso, você tem que agir assim, 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 porque a lei está dizendo isso. Mas nenhuma vez, nenhumazinha, ninguém sentou naquela cadeira lá para dizer assim, doutora, olha só, o meu caso é esse aqui. Eu falei, já sei, é desse jeito. Nunca é. Eu acho que também o médico passa por isso, eu acho que o técnico em informática também passa por isso, porque você aprende uma coisa, mas na hora que a pessoa chega lá, eu já cheguei para um cara, para um hacker, né? Para ele poder resolver um problema num pendrive meu, e ele falou assim, não, que isso é super simples. Coitado, ele levou um dia inteiro. Ele falou assim, mas meu Deus, isso daqui eu sabia, eu tinha como, mas aquele caso ele não resolveu. Só foi resolver quase 12 horas depois, à noite, na casa dele. Então, assim, a gente aprende, né, mas na prática é diferente. Agora, eu tenho uma pergunta sobre o tópico do Paulo, né? É uma pergunta que vai ser meio que retórica. Porque quando eu estava lendo o tópico, né? Quando Kardec falou isso aqui, eu quase surtei. Kardec falou assim: bem pode dar-se, que foi o único trecho que você leu desse ponto, né, Paulo? Bem pode dar-se que os corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos. Eu falei, Jesus, metem psicose? Como assim? Seres espirituais já humanos encarnando em corpos de animais, em corpos de macaco. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, né, gente? Que essa aqui é minha Bíblia. Toda vez que eu tô com algum problema, eu corro lá. Aí tá escrito assim, né? Pergunta 613, que é aquela já inserida no segundo, já a partir da segunda edição, né? Só tinham 500 e pouco, aí já de 501 para cá, foi da segunda edição. Aí ele fala assim, 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado
do sentimento instintivo que o homem possui de suas diferentes existências? Aí os espíritos respondem assim: nessa, como em outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, a desnaturou, como costuma fazer com a maioria das suas ideias intuitivas. Mas Kardec não está muito errado, né? Olha o que eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente sabe que a gente não reencarna para trás, a gente não anda para trás, tá bom? Mas só para vocês entenderem, vocês provavelmente conhecem a nossa ancestral mais famosa. Nossa ancestral, Lucy. Calma aí, deixa eu descer. Esse aqui é da revista Galileu, vocês estão podendo ver aqui, ó. Revista Galileu. Nossa ancestral, Lucy. Olha ela aqui. Carinha de macaquinho ela, né? Pois é. Ela era uma Australopithecus. Isso, nomenclatura de antropólogos e biólogos. Ela tem, gente, todos os traços que um macaquinho tem. Eles acharam esse fóssil aqui. Deixa eu ver se eu consigo transferir a imagem. Passar para outra tela. Olha aí, ó. Tá vendo? A famosa Australopithecus provavelmente morreu em queda. E vai falar aqui, né, que indica que um hominídeo há 3 milhões e 18 mil anos morreu rápido. Aí tem aqui os ossinhos dela, tá vendo? E como que seria o corpinho desta bípede. Então, assim, Kardec não estava de todo errado, não, porque a ciência, ela traz pra gente, né, como o Paulo falou, esses seres que não exatamente eram macacos, mas que tinham todo esse crânio muito parecido, né, esse pelo corpo, essas características, né, a mandíbula um pouco mais proeminente e tal. E aí a gente vai ver que essa... Deixa eu parar só de reproduzir aqui. Essa que eu estava falando da Ivênia Prada, que ela é uma médica veterinária, especialista em neuroanatomia animal, e também lá em contato com leituras de Walter Neves, que é especialista em evolução humana, é o maior especialista de evolução humana no Brasil. E quando a gente lê lá, cadê o livro? Do André Luiz, que é o Evolução em Dois Mundos, aqui André Luiz fala nesse livro Evolução em Dois Mundos, em 1958, ele fala do cérebro dividido em 3 partes, né? E aí essa Ivênia, ela não se falava ainda na ciência na divisão dos cérebros em 3 blocos, aí vem de repente, em 1968, quer dizer, 10 anos depois que André Luiz escreve esse livro com Chico, 10 anos depois, o Paul MacLean, que é também um um especialista em neuroanatomia e em cérebro, principalmente, ele vai lançar o livro chamado O Cérebro Trino, né? Em evolução, quer dizer, ele fala da evolução do cérebro do animal, dos seres menos complexos, para essa evolução do cérebro em três partimentos, né? Que seria o lobo frontal, o córtex motor e o cérebro inicial, que está aqui no meiozinho desses outros 2, só que mais para baixo. É muito interessante ver que toda essa evolução, ela não está completamente, que está escrito na Gênesis, ela não está completamente apartada da ciência, né? Ela anda em conformidade com a ciência, porém, sempre com as atualizações, né? Mas a gente até que não ficou tão distante assim, né? A Gênesis não ficou tão distanciada assim da realidade. Alguém falou mais alguma coisa aí, né? Isso.
A Valéria colocou, né? Doutrina espírita é amor, luz, verdade, acolhimento, consolador prometido. Quando a gente estava falando de teoria e a prática, né? A Tatiane colocou assim: a teoria na prática é outra coisa, né? É um movimento, né? Eu costumo pensar que é importantíssima a teoria, né? Prática sem teoria é muito mais difícil, mas a teoria também sem a prática, o conjunto dos dois dá um caminho legal. E o Tiago coloca assim, ó, incrível evolução, dá para perceber que já naquela época o corpo era muito desenvolvido e já próximo ao nosso. Concluindo, totalmente coerente com a hipótese da transformação para a nossa atual forma. E ele conclui aqui que está chegando aos poucos aqui para mim. Acho muito interessante a divisão cerebral por hemisfério, um salto na evolução também. Sim. Real. Considerações finais? Por favor, Paulo. Assim, e complementando, né, a ciência atualmente, ela é quase unânime, né, em falar que a espécie do Homo sapiens, ela surgiu primeiro no continente africano, então a África seria esse berço da humanidade. Né? Teve essa fóssil, que é a fóssil mais antiga, como a Regiane colocou a luz, e aí depois vai ter as migrações. Né? Aí tem outras correntes, várias teorias científicas. Aqui no continente americano vieram pelo Estreito de Bering, né? Ali, pela Sibéria, veio descendo, né? Aí tem a Luzia, que é o fóssil brasileiro mais antigo. Então, assim, e tem traços de negroides que é próximo do continente africano. Então, isso reforça essa teoria, né? Então, tem essas questões aí. E a gente vai acompanhando a ciência e é bastante interessante, porque a gente está no capítulo da gênese espiritual e como que a doutrina espírita ela traz, né, essas complementações também, né, da evolução do princípio inteligente. Tá ótimo, obrigado, gente. Uma noite muito boa de reflexões, de estudo. Muito obrigado vocês também que ficaram aí conosco, debatendo, refletindo, reforçando que o grupo do WhatsApp, né, o grupo na qual essa discussão pode continuar, né, durante a semana. Agradecer a presença de todos vocês e convidar o Paulo para poder fazer a nossa prece final e a gente concluir, né, o nosso encontro. Deus, nosso Pai, obrigado por mais esse encontro, essa oportunidade de estudarmos a doutrina e só temos a agradecer aos bons espíritos que nos levaram até aqui e que estão conosco, nos guiando para o caminho do bem, da aprendizagem, da evolução intelectual e principalmente moral. Que possamos aproveitar tudo isso que juntos aprendemos e com estes ensinamentos, com tudo que aprendemos juntos, possamos ter mais uma ferramenta para usarmos nos momentos de provas, nos momentos em que somos testados, para desenvolver nossos versos de evolução, nossas virtudes. Acho que caiu, né? Acho que o Paulo caiu. Então é isso, minha gente. Muito obrigado, boa noite e até o próximo encontro.